A grande arte de recomeçar. Você já recomeçou poucas, muitas, milhares de vezes? A gente vive nessa arte, né? A gente está sempre recomeçando alguma coisa, sempre reescrevendo alguma coisa de alguma maneira. O que você já recomeçou hoje na sua vida? O que você tem tentado reescrever na sua história? Eu acredito que, de acordo com esse canal, com o que eu tenho visto aqui, com a idade da galera que está aqui, que é uma galera que já tem uma bagagem, uma passagem de vida, eu tenho visto que nós já temos muitos recomeços. A gente já tem entendido muitas coisas, a gente já tem recomeçado de várias maneiras, a gente já tem cocriado muitas coisas, entendendo ou não que a gente está fazendo isso. Mas eu queria falar sobre isso, sabe? Sobre o recomeçar. Como é valioso recomeçar. Como é importante recomeçar. Quando a gente entra nesse processo de crescimento, de evolução, naturalmente a gente já recomeça, a gente já dá um reset no que a gente vivenciou até então e começa a criar coisas novas, né? Coisas melhores e maiores pra gente, pra nossa vida. E deixa eu só tentar botar, que eu tô com uma luzinha aqui, deixa eu botar mais pra cá que tá dando sombra, né? Porque já tá caindo o dia, hoje eu não consegui gravar mais cedo. E hoje tava até sol aqui no Rio, mas enfim, tá dando certo, né? Já gravei muito mais escuro do que isso. Mas voltando a falar sobre a grande arte do recomeçar. Geralmente a gente leva um susto, se choca, ou então se sensibiliza, fica triste quando a gente recomeça com dores, com perdas, com desamores, com tudo que a gente perde, né? Eu já falei vários vídeos aqui de tudo que eu já perdi, né? Tudo que eu deixei ir de alguma forma, ou eu perdi por imaturidade, ou saíram da minha vida por outras maneiras, e determinadas coisas diferentes. O meu financeiro também, tudo que eu já vivenciei, o padrão que eu já tive, que eu tenho hoje. Isso tudo é um recomeçar. Isso dói, isso gera energia, isso gera dor, isso gera inteligência emocional pra gente recomeçar. Isso tudo gera caos interno, né? Mas o lance do recomeçar é como você está fazendo isso, como eu estou fazendo isso, como estamos ressignificando isso, como a gente está vivendo isso, entendeu? Porque a gente pode viver resmungando, reclamando, que é clamando, repetindo, né, os mesmos problemas, as mesmas questões e situações. Ou a gente pode também estar, chorou um dia, chorou até se acabar, mas lavou o rosto e vamos seguir, vamos em frente, vamos para mais um dia. Eu acho que o grande lance é esse do recomeçar, sabe? Quando as pessoas recomeçam, elas tendem a ficar tristes, ficar reflexivas, ficar reativas, às vezes ferem outras pessoas, porque elas ainda não estão entendendo o processo e o projeto da vida delas do recomeço. Tanto é que esse canal, quando eu comecei mesmo a entrar de cabeça nesse canal, que eu coloquei esse nome, porque eu nem lembro qual nome que tinha no meu canal, não sei se era do estúdio, e eu troquei, sabe? Porque eu acho que esse é o objetivo do nosso canal, sabe? Um recomeço, um se reconectar, se recriar, se reconciliar até com as coisas que a gente perdeu, sabe? Ou deixar ir, ou trazer de volta. É uma restauração, sabe? A gente se restaura o tempo todo, a gente se restaura de coisas e pessoas, né? Mas o lance é de que maneira a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso para que a gente viva plenitude, sabe? Esse é o lance da parada toda. E eu já tive momentos, períodos que eu fiquei muito reativa, que eu era uma pessoa muito mais... Eu não vou falar agressiva, que não é uma característica minha ser agressiva, mas eu sou muito pontual. E às vezes o meu jeito de falar, sendo pontual, pode ferir pessoas, porque eu sou muito direta, muito objetiva. E às vezes isso fere pessoas. E eu até nisso eu aprendi. Esse processo de transformação, de restauração interna que eu vivi, que eu passei, veio disso, sabe? Veio dessa coisa de eu me ver novamente, de perder muita coisa. E olha que eu perdi coisas, para vocês terem uma ideia, eu tinha joias que eu não usava. E quando eu precisei penhorar elas, que eu senti falta delas. Para ver como a gente está tão seguro quando a gente tem alguma coisa, quando a gente perde, tudo muda. Tudo vai
mudando os sentidos das coisas, sabe? Tá começando a ventar aqui no Rio de Janeiro e vai vir uma frente fria, né? Então a gente tá vivendo isso junto agora. Tem umas plantinhas ali atrás voando. Mas vamos lá. O grande objetivo disso, dessa nossa conexão, é a gente entender que a gente pode fazer melhor, sabe? A gente pode viver de uma maneira melhor. A gente pode se reconectar de uma maneira saudável. A gente pode se encontrar, sabe? A nossa essência. Eu acho que o grande lance quando a gente se reconecta, que a gente recomeça alguma coisa, é buscar a nossa essência. É buscar o que vale a pena pra gente. Porque tem coisas que a gente perde que a gente não vai ter de volta. Tem coisas que a gente perde que foi uma oportunidade que às vezes Deus permitiu que a gente tivesse na nossa vida para ver se a gente ia conseguir manter aquilo, e às vezes a gente não consegue manter, porque a gente não evoluiu ao ponto de manter aquilo. E isso eu falo com coisas e pessoas, tá? Eu vejo que tem pessoas hoje que tentam se reconectar na minha vida, de amizades mesmo que eu tô falando, sabe? Eu tenho amigas que elas tentam, amigas, entre aspas, que elas passaram pela minha vida e hoje elas tentam voltar. Mas eu não sou a mesma Simone, nem elas são as mesmas pessoas que passaram pela minha vida. Então não tem porquê, não tem como. Às vezes a energia até muda de uma maneira que a gente se reconecta de verdade. Mas o que eu tenho visto e vivenciado na minha vida é que isso não tá rolando. As pessoas passam, né? E é tão bom quando a gente consegue ter a maturidade para administrar, a maturidade de entender que é valiosa aquela pessoa e de ter aquela pessoa na nossa vida, se a pessoa nos fizer bem também, tem isso, né? Mas às vezes não vai ser assim. Às vezes a pessoa só era um período pra gente evoluir, crescer, e elas também, e passar. E a gente tem que ter essa maturidade também. A grande arte do recomeçar, na minha opinião, eu vejo como curtir o processo. E eu sempre falo isso, quando os coaches falam isso, né? Curta, viva o processo. Que a gente fica, pô, fala sério, eu tô aqui passando um perrengue, tu tá mandando eu ainda curtir isso. Mas infelizmente é isso. O trazer a memória que pode dar esperança, o ressignificar as coisas novas, o ter entendimento e fé das coisas que a gente vai ter e de vivenciar, é isso, é bem por aí, sabe? Então quando a gente entende isso, a gente começa a fluir. As coisas vêm, as coisas entram no fluxo, as coisas entram no flow. Aí as coisas acontecem, porque a gente não tá perseguindo nada, a gente não tá querendo uma coisa de uma maneira louca e absoluta. Não, a gente tá ali curtindo o processo, a gente tá ali entendendo o que vai ser e como vai vir e como vai chegar, e tentando receber aquilo da melhor forma, sabe? Eu acho que o grande lance é esse. Então, se hoje você está passando por um momento de reconexão com as suas emoções, com as suas energias, com o seu subconsciente, com o que você nem sabe que você é ainda, entenda, curta o processo. Curta entendendo que você vai sair muito maior. Principalmente quando a gente perde coisas e pessoas, sabe? A gente sai com tanta força disso. A gente sai sabendo quem a gente é, o que a gente quer, as pessoas que a gente quer ter perto da gente. A gente se ama mais, se valoriza mais. A gente não permite que, um exemplo, um narcisista se infiltre na nossa vida e fique, sabe? A gente não vai permitir mais que pessoas que querem nos usar, nos usem, porque a gente já vai ter a maturidade. Esse é o grande lance da história, sabe? Quando Deus permitir que a gente venha ter as coisas financeiras que a gente perdeu, se é esse o teu caso, você vai ver que você vai administrar melhor, você vai amar, você vai cuidar, você vai zelar, porque tudo muda, porque a mentalidade mudou. Então esse é o grande lance do recomeçar. Esse é o grande lance do recomeço, sabe? A gente fica diferente, a gente muda. A gente se conecta com coisas melhores e maiores, a gente entende e o coração até enche assim, a gente fica cheio, fica feliz, porque a gente vê que a gente está fluindo, que a gente está fazendo, que a gente está sentindo, que a gente está melhorando, que a gente está tendo mais gratidão, que a gente está amando mais, cuidando mais. Pensa por esse lado, não pensa o que você perdeu, não pensa que você está tendo que recomeçar o que você não tem mais, ou que você perdeu o pouco que você tinha, ou muito que você tinha. Não pensa assim. Pensa que você vai sair melhor desse rolê todo, você vai sair melhor dessa história, você vai conseguir coisas maiores ainda, pessoas melhores para fazer você rir genuinamente, que vão estar ali de verdade com você, porque tudo vai mudar.
porque o teu processo de evolução está mudando, sabe? E isso é muito legal. Sentar numa mesa e conversar com pessoas e poder olhar no olho e ver que as pessoas são sinceras, que estão ali de verdade com você, que não é nem por interesse, não é nem por troca, nem por nada, porque querem estar ali de verdade com você. Isso é muito legal, essa é a parte maravilhosa do recomeço, do recomeçar. Talvez você precise fazer uma viagem para poder se conectar novamente com você. Antes você fazia viagens com várias pessoas, agora você vai fazer sozinho. Você nunca fez uma viagem e é necessário você fazer para a tua evolução. Então, assim, curta os sinais que Deus vai mandando também. Você vai receber sinais. E se você não está vendo esses sinais, comece a ter esse feeling, sabe? Esse sentimento do detalhe, de perceber com cuidado e carinho. Porque isso é inevitável, isso vai acontecer. Assim como esse vídeo você está vendo, que você está vendo, às vezes pode ser um meio que Deus encontrou de você entender isso, do teu recomeço. Às vezes uma pessoa que vai te dar uma palavra, uma pessoa que vai te dar um abraço, às vezes um abraço salva. Às vezes você vai ser esse agente para dar um abraço em alguém para salvar aquela pessoa naquele momento, porque às vezes a pessoa só quer um abraço. Já teve momentos da minha vida que eu só precisava de um abraço, de uma palavra, de um apoio, ou de um silêncio, só alguém que estivesse ali e falasse, tá tudo bem, eu tô aqui contigo. E às vezes a gente pode ser esse agente na vida da pessoa, de alguém também, de alguma pessoa também. O recomeçar é isso tudo, é a gente validar os detalhes e entender que é muito valioso cada detalhe que passa na nossa vida. E eu espero que esse vídeo esteja fazendo sentido para você, como faz para mim todos os dias, porque eu tô no meu recomeço diário, constante, porque eu quero evoluir, eu quero ser alguém melhor para mim, para minha família, para os meus filhos, para o meu entorno, para onde eu estiver, eu ser um canal de bênção, um agente de bênção. E o objetivo tem que ser esse, sabe? É amar, é se amar e amar o próximo como a ti mesmo, sabe? Então que hoje você possa ter essa reflexão clara, sincera, genuína, e que você venha não ter medo, sabe, do recomeçar. Venha viver essa arte e pensar que é uma arte mágica do recomeço. E que coisas maiores e melhores vêm porque tudo coopera para o nosso bem. É simples assim. Um beijo.